Graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez na Escola Bíblica. Estaremos dando continuidade à lição de número 13, que o título fala sobre reconciliados com Deus. E nós estaremos agora orando ao Senhor para que esse estudo venha de encontro realmente, como a gente tem sempre falado, das necessidades de cada um de nós. Amém? Oremos então. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, entregar nas tuas mãos tudo que será realizado, Senhor, o estudo, aquele que vai ministrar essa palavra, esse estudo que é o pastor Eric, ser com ele, que nós venhamos, Senhor, praticar tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui, Deus, através desse estudo, desta palavra, que tudo nós venhamos trazer para as nossas vidas, Senhor, que nós venhamos também falar para outras pessoas e assim, Senhor, propagar o seu evangelho. Nos ajuda, Pai querido, a estar firme na tua presença, a te buscar, a ser, Senhor, um servo verdadeiro diante de ti. Fala aos nossos corações, às nossas vidas, alcance outras vidas através desse veículo, Pai, que é aqui, Senhor, o YouTube, que as pessoas consigam, Pai, realmente, a cada dia mais e mais, buscar através da tua palavra e com isso o crescimento que vem de ti. Senhor, nós precisamos alimentar a nossa alma e através da tua palavra nós estaremos bem para os dias maus, os dias ruins. E por isso, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que tu concede a cada um de nós de estar ouvindo da sua parte. Te agradecemos e entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos estar hoje, abrindo a palavra de Deus em 1 João 5, dos versos 18 a 21, que faz parte da nossa leitura, que a gente lê antes de estar abrindo a escola dominical, e hoje a gente vai estar abrindo com 1 João 5, do 18 ao 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Com esta palavra nós queremos estar dando início a esse estudo abençoado em nome de Jesus. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Louvamos a Ele, porque Ele tem nos dado a oportunidade de estarmos através das mídias sociais, compartilhando da palavra do Senhor, aprendendo sobre Ele. Louvamos a Deus porque Ele tem nos protegido e nos guardado, como já foi feito aí pela nossa superintendente, na leitura inicial, a qual leu lá em 1 João, a qual orou pelas nossas vidas, entregando esse momento, pedindo ao Pai que estivesse trazendo os esclarecimentos necessários para crescermos naquilo que Ele tem se revelado a nós. Então, nós vamos já dar início ao nosso estudo bíblico, deste encontro. Continuidade e término da lição de número 13. Louvamos ao Senhor porque temos chegado até o final da mesma. Nós estamos então no terceiro tópico dela, dessa lição. E é a maneira de ser dos reconciliados. A maneira de ser, postura, condutas, atitudes. Isso é bem interessante. Aquele que é reconciliado, ele vai pontuar algumas atitudes, ele vai pontuar algumas maneiras de agir que começam a nos mostrar, de alguma forma, que essa pessoa realmente teve esse encontro com Cristo, teve esse encontro com o Pai. Esse tópico, então, ele já tem como base o segundo capítulo de Colossenses, da carta aos Colossenses, Colossenses 2, do 1 ao 5. Então, o tópico 3 desse encontro de hoje, ele tem como base Colossenses 2, do 1 ao 5. Mais uma vez, sempre lembro qual é a Bíblia a qual eu estou utilizando, é uma Almeida, revista e corrigida.
Se você então desejar acompanhar na sua Bíblia, se tiver alguma mudança, alguma palavra diferente, mas a que eu estou utilizando é esta. Então está assim escrito na palavra do Senhor, Colossenses 2, do 1 ao 5. Porque quero que saibais qual grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estamos escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco regozijando-me, e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Firmeza da vossa fé em Cristo. Que, então, o Senhor fale conosco através dessa lição. Vou estar lendo na revista e ela se inicia assim. Paulo não enfrentava uma luta apenas pelos colossenses. Desgastava-se, provavelmente, em oração, também pelos laodicenses e por todos os demais que não o conheciam pessoalmente. O objetivo da sua luta era para que os crentes recebessem os seguintes benefícios. E aí nós vamos ver porque ele vem pontuando, né? Quais são os primeiros benefícios, o segundo, o terceiro e até o quarto. Mas o que ele falou aqui, nessa primeira leitura que fiz, está com base no primeiro versículo. Então eu vou estar lendo novamente. Porque quero que saibais quão grande combate tem por vós e pelo que estão em Laodiceia, por quantos não viram o meu rosto em carne. Ele utilizou aqui a palavra combate, com a ideia, né, uma acessória de perigo, de sofrimento. Paulo, quando utiliza essa ideia aqui, porque quero que saibais quão grande, né, perigo e sofrimento, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele esteve atuando ali, né, todas as aflições, ele tinha, né, tem por vós e pelos que estão em Laodiceia, tinha um propósito, tinha um motivo, né, de Paulo ter passado por esse perigo, por Paulo ter passado por sofrimento, por Paulo ter passado por aflições. Nós vamos ver as cartas paulinas, elas seguem quase que todas elas nesse raciocínio de embate, de sofrimento, né, de aflições, mas um homem que não deixou de falar da parte do Senhor. Ele utiliza-se para se expressar enfaticamente a sua afeição. Quando ele usa essa palavra aqui, combate, o sofrimento, ele está mostrando a afeição que ele tinha para aquele povo, a dedicação que ele tinha pelo aquele povo, a entrega, né, de um líder pelo aquele povo. E nós vamos pensar um pouco sobre isso, né? A liderança verdadeira, aquele que tem um chamado, aquele que tem um compromisso, ele sente isso no seu coração, ele se dedica, ele tem essa afeição árdua realmente pelo trabalho, pela obra que lhe foi confiada. Isso torna-se praticamente, né, um reflexo daquilo que ele realmente o fez. Pois nós, servos do Senhor, em uma visão diferente da carne. Ele fala porque ele falou aqui, pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram o meu rosto em carne. Aqui ele está trazendo, porque Paulo vai falar alguma coisa sobre unidade, e aí então ele está falando, mesmo que eu não esteja vendo, eu tenho toda essa afeição por vós. Sabe, meu amado, como nós encontramos, né, amados do Senhor, lavados e remidos, tratando alguns de alguma forma e outros irmãos de outra. Eu me lembro que na carta de Paulo aos Coríntios ele fala bem diretamente quanto a essa prática. Nós devemos ter cuidado com a prática da afinidade, algo que é muito comum e nós precisamos estar atento a isso. Por mais que eu não tenha uma afinidade com meu irmão, eu continuo sendo ligado a ele pelo corpo de Cristo, pelo sangue dele. Então, amado, o que Paulo está falando ali, mesmo você que eu não vejo, eu tenho também essa mesma afeição, porque eu sei que você é um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você também é um chamado, você também tem algo da parte do Senhor. Não se tinha uma familiaridade pelos olhos.
mais uma vez, vamos continuar pensando nessa afeição, não tinha um enlace, muitos encontros, um relacionamento, mas Paulo tinha essa afeição pelaquele povo. E ele sofreu, e ele padeceu, ele passou por aflições, porque ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir. E o propósito havia sido dado pelo Pai, aquele que pode todas as coisas. Então, o primeiro ponto aí, porque nós terminamos assim os seguintes benefícios. Então, o primeiro benefício é o consolo. O consolo é o primeiro benefício que o apóstolo Paulo está falando. E esse consolo está no versículo 2 de Colossenses 2. Então está assim escrito: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O obreiro trabalha para que o coração dos cristãos sejam consolados. Os colossenses precisavam de conforto depois de passarem por certas dificuldades. Corações estavam perturbados, precisavam de encorajamento e fortalecimento espiritual. O que trabalham na obra sempre necessitam desse apoio. Sempre necessitam desse apoio. Consolados, a verdadeira serenidade, a qual se pode repousar. A verdadeira serenidade a qual se pode repousar. É saber que você é consolado não por uma palavra persuasiva, não por uma palavra colocada do homem. Não que não seja importante, é muito importante essa palavra, uma palavra de reconhecimento, uma palavra de afeto, uma palavra de carinho. Todos nós necessitamos e precisamos dela. Mas quando Paulo fala isso aqui, ele extrapola essa palavra humana, esse consolo humano. Esse consolo que nos momentos mais difíceis, só o Espírito Santo de Deus pode trazer a nós. E aí o dever de seu ofício é o que requeria. Paulo sabia que ele, como ministro e como aquele que tinha essa responsabilidade, o que estava sobre ele era justamente falar essa verdade. Trazer aquele povo encorajamento, trazer esse povo uma palavra de verdade, trazer esse povo uma palavra que eles viessem se fortalecer, sejam consolados no mistério de Deus que é Cristo. Aqueles que estão em Cristo Jesus são consolados pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz tranquilidade, que nos traz paz. E aqui o autor, no consolo, o autor da nossa revista, nesse primeiro benefício, ele termina assim: os que trabalham na obra sempre necessitam desse apoio. Nós sabemos que o autor dessa revista aqui é um pastor, e como ele trouxe isso com propriedade. Todo obreiro precisa, em alguns momentos, dessa palavra. Como eles necessitam de um apoio, como eles necessitam de alguém que vá os ouvi-los, como necessitam de alguém que vai estar orando pela vida deles constantemente, porque sempre são afligidos por palavras malditas, pessoas que os abandonam. Paulo sofreu isso, o abandono de muitos que estavam com ele. Paulo chorou, Paulo sofreu, Paulo foi chicoteado, Paulo foi, de alguma forma, passou por naufrágios, tantas coisas que Paulo sofreu. E essa verdade daquilo que Paulo viveu, com certeza, muitos obreiros vivem a mesma realidade. Então, como se precisa de uma palavra de apoio, de uma palavra de oração, de uma palavra de conforto, entende? Para que então possa se passar por este momento de dificuldade, mas com o coração consolado e nas verdades do Evangelho. O segundo benefício através dessa obra, que é a comunhão, continua então no mesmo versículo 2. O segundo objetivo do obreiro: lutar pela união dos crentes, vinculados juntamente em amor. A falsa doutrina causa divisões. Paulo sabia que a unidade da igreja em Colossos estava ameaçada pelo falso ensino. O erro leva ao desentendimento e ao pecado. O amor se enfraquece e com isso a estabilidade da igreja sofre. Como é importante pensarmos nisso. O falso ensino, a falsa doutrina. Quando as verdades ensinadas não são Cristo. São palavras moldadas, são palavras fabricadas para que então esse corpo possa estar junto. Mas não vinculados ao cabeça,
e ligados pelo sangue dele, pela obra redentora dele. Então, meu amado, não precisa-se, como foi falado pela nossa superintendente, sobre falácias. Não se há uma necessidade de situações que precisam ser montadas. Mas quando verdadeiramente esses cristãos estão aqui, como ele colocou, e está aqui na nossa revista, vinculados juntamente em amor, nesta realidade reside o principal bem. Quando concordamos em uma só fé, somos também unidos em amor mútuo. Essa verdade aqui, meu amado, de juntamente, vinculados juntamente em amor, nos traz essa verdade. Uma só fé, um só ensino, uma só verdade, que é Cristo, vai nos trazer esse amor mútuo. Não vai precisar que isso seja, de alguma forma, uma obrigação, um irmão amar o outro irmão. Isso é natural, porque ele entende a graça que foi recebida, o amor que foi dispensado a ele, a graça que lhe foi lhe dada. Então, quando ele entende essas verdades, com certeza ele olha o seu irmão com um olhar de graça, com um olhar de amor, porque ele sabe que da mesma forma que ele não merecia nada, o outro também não. Ele não se vê em posição melhor, ele não se vê superior, mas dentro do ensino verdadeiro. Mas o ensino falso corrói e destrói a estabilidade da igreja. A igreja perde a estabilidade, porque os irmãos começam a trabalhar com quem eu tenho afinidade, com quem eu gosto, com quem eu quero. Não, nós servimos em um corpo, a qual Cristo é a cabeça. Então estaremos juntos para glorificar e exaltar a Ele, porque em uma só fé nós então viveremos um amor mútuo, um amor recíproco, aquilo que temos compartilhado uns com os outros. E então vou retornar aqui ao versículo 2 de Colossenses 2. Depois dele ter falado desse amor, ele fala também enriquecidos da plenitude da inteligência. Da plenitude da inteligência. Total certeza. Firme persuasão a Deus. Total certeza, meu amado. Essa plenitude da inteligência é total certeza. E aí, gente, claro que nós precisamos entender todo o versículo e continuar acompanhando, que essa total certeza é que a obra e o mistério de Deus que nos une é Cristo. E quando nós atingimos essa verdade, nós atingimos a condição de amarmos uns aos outros verdadeiramente, sem permitir que nada possa atrapalhar o nosso relacionamento e o bom funcionamento do corpo de Cristo. A unidade é a verdadeira, a unidade é verdadeira de conhecimento, a plena e clara percepção. Fica claro, meu amado, fica claro. Quando temos um ensino verdadeiro, um ensino em Cristo, os relacionamentos são verdadeiros, são francos, são abertos, falam-se em verdades. Algo que nós sempre ressaltamos é o pronome relativo. É um pronome que não traz uma verdade. Quem falou? Alguém me disse. Não, meu amado. Na casa do Senhor todos se conhecem, todos têm nome, todos falam a verdade, todos são francos. Isso é a palavra de Deus. Aqueles que estão em Cristo viverão desta forma, para glorificar e exaltar a Ele e somente a Ele. Por quê, meu amado? Pois a paz e a concórdia entre os homens fluem dessa fonte. A paz entre nós e nós concordarmos uns com os outros, a fonte é o amor de Cristo Jesus em nós. Aquele que não tem o amor de Cristo nele, ele não consegue viver em paz com seus irmãos e nem consegue concordar com eles. Ele não consegue ter paz na sua família. Ele não consegue ter paz na sua parentela. Ele vive de mal. O crente que vive de mal. O crente que vive sem falar com o irmão. O crente que não vive sem falar com um parente ou com um familiar. Ele precisa ter, então,
o amor de Cristo Jesus. Porque o amor de Cristo Jesus vai produzir a paz no seu coração e vai produzir nele concordar. O terceiro benefício é a convicção. A convicção é o terceiro benefício. E por que ela é importante? Com este termo se distingue o quê? Entre fé e uma mera opinião. Mas vamos ler aqui o que o nosso autor da revista colocou. O terceiro propósito do ministério cristão é levar a convicção. O mistério de Deus, Cristo, deve ser anunciado de maneira que os crentes o entendam e o compreendam plenamente. Quando falta discernimento espiritual, as pessoas facilmente se extraviam. Por que os nossos jovens, quando chegam em suas idades de irem para suas faculdades, perdem a fé? Por que será? Porque passam a questionar tudo que foi ensinado pelos seus pais, foi mostrado nas Escrituras. Houve um discernimento verdadeiro da obra de Cristo. Esse Cristo, então, chegou a eles com toda a verdade que merece. Precisamos ter esse cuidado, né? Por quê? Essa convicção não pode ser mera opinião. Eu não posso ter somente uma opinião. Eu tenho uma opinião daquilo que Cristo fez. Não, você precisa ter uma convicção que esta obra é eficaz sobre a tua vida. E sem ela, perdido estás. Essa realidade precisa estar profundo no coração do homem, da mulher, do jovem, da criança, para que não venha se desviar. Porque há o desvio daquele que não tem essa realidade. O Cristo como sendo o quê? Aquilo que eles entenderam e aquilo que eles compreendem como uma vida cristã que edifique, que glorifique e que exalte ao Senhor. Deus não pode ser conhecido a não ser que Cristo o conduza. Sabe, meu amado? Deus não pode ser conhecido a não ser em Cristo. Como isso é importante. Não há outro caminho. Eu quero novamente lembrar aqui ao discípulo que faz a pergunta. E o Cristo então responde: há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Então, a maneira dessa pessoa se achegar e conhecer a esse Deus é através daquilo que esse Deus se revelou, se tornando carne em Cristo Jesus. Então é por isso que nós como igreja e nós como povo de Deus precisamos estar dentro dessa realidade. Se queremos realmente termos Deus em nossa vida, para que não venhamos, depois sofrer com perdas de nossos jovens, abandonando a fé, buscando outros caminhos. Mas eu entendo que aquele que verdadeiramente entendeu essa verdade nunca abandonará o caminho e nunca vai se extraviar, porque o Cristo é poderoso para cumprir aquilo que ele declarou a nosso respeito. Vou continuar lendo aqui na nossa lição. A razão pela qual devemos compreender o mistério de Deus Cristo é que nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim não há nenhum outro mistério espiritual que deva despertar o nosso interesse. Não há outro tesouro que possa ser atração aos nossos olhos. Nada fica escondido dos crentes quando conhecem a Cristo. Se os colossenses compreendessem a Cristo, não seriam enganados por raciocínios falazes, que nada mais são do que a linguagem persuasiva e enganosa usada pelos inimigos de Cristo. Meu amado, aquele que conhece a Cristo, assim como Paulo fala aqui aos Colossenses, e aqui então o autor da revista ressalta isso, se os colossenses realmente conhecessem a Cristo, se você realmente conhece a Cristo, não vai haver palavras persuasivas que vão te tirar dessa verdade. Doutrinas montadas pelo homem, religiões, outras religiões que possam te mostrar uma realidade cristã, não vai te tirar da verdade que é Cristo no centro. Nada vai te remover. Mas para isso essa verdade precisa estar bem clara.
Ele então fala aqui no versículo 3. Ele cita aqui nessa leitura que fiz o versículo 3 de Colossenses, no 2º capítulo de Colossenses. Está assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Sabedoria. Tenha em mente que somos perfeitos em sabedoria se realmente a Cristo. Quando Paulo escreve isso aqui, ele fala dessa sabedoria e o tesouro da sabedoria, é quando ele verifica e entende que aquele povo ali tinha Cristo, e Cristo era Senhor das vossas vidas, e Cristo bastavam a eles. Quantos de nós precisamos entender que o Cristo nos basta, e a obra que ele fez é poderosa e é eficaz, e é eficiente para todos nós. Precisamos estarmos firmados nessa verdade, precisamos realmente estar comprometidos com ela. Essa sabedoria, o Evangelho nos revela o Filho, e nele reside toda a sabedoria. O Evangelho, revela o Filho. As boas novas é o Cristo. E quando então nele estamos e compreendemos e temos convicção nessa verdade, reside toda a sabedoria. Porque longe disso nos falta entendimento de quem é Deus. Aquele que nos criou com um propósito. Aquele que realmente nos fez criatura e agora nos fez filhos através dessa obra poderosa, revelando Jesus Cristo através da sua palavra, o Evangelho, aquilo que ele reservou para aqueles que são deles desde antes da fundação do mundo. Ele fala também aqui do versículo 4. Perdão, eu vou voltar ainda ao versículo 3, que tem algo bem interessante para nós pensarmos aqui. Tesouros ocultos, escondidos, sobre uma morte e simplicidade da cruz, pois ela é loucura para aqueles que se perdem. Tesouro escondido é porque esse tesouro está na morte de cruz, uma ignomínia para o homem. Era uma ofensa para o homem falar que na cruz uma morte poderia produzir vida. Então, amado, ali, como esse tesouro é algo realmente muito valioso, mas ele está escondido em algo simples, uma morte de um homem numa cruz. Como muitos malditos, como muitos malfeitores haviam morrido. Mas isso tudo revela o amor de Deus por nós. Então ali está o tesouro, mas acaba sendo o que? Escondido na simplicidade do ato. E tudo aquilo que trazia como contrário. Simplesmente creia na cruz e no sacrifício de Cristo. É simples assim, simples assim. Creia na suficiência da obra redentora de Cristo, quando ele declara na cruz do Calvário: está consumado. A obra é perfeita. A obra é perfeita. A declaração dele é um ato contínuo, algo que começou e é para todo sempre. Aleluia por isso. Aleluia por isso. Então, ele continua escrevendo aqui, o nosso autor. Embora não conhecesse pessoalmente os crentes de Colosso, Paulo tinha informações acerca da boa ordem e da firmeza da fé que tinham em Cristo Jesus. Isso está no versículo 5. Por isso, alegrava em espírito. Mas nós vamos voltar aqui agora ao versículo 4 da lição. E digo isto para quem ninguém vos engane com palavras persuasivas. Os artifícios dos homens, usados como uma aparente sabedoria, uma maneira eloquente de falar, o gestual, as vestimentas, Então acaba trazendo sobre aquele homem uma pompa, que aquele homem pode trazer então uma palavra que vai transformar e vai mudar. Mas se essa palavra não vier do alto, não tem transformação e não tem mudança. Palavras persuasivas, palavras que o ouvido do homem quer ouvir, e ele então toma isso como verdade porque ouviu aquilo que ele quis. Mas quando se ouve aquilo que não quer ouvir, que não gosta de ouvir, é rejeitado. E aí nós falamos assim, como uma bezetacil, ela dói, mas ela produz efeito. Assim é a palavra do Senhor. Quantas vezes nós não queremos ouvir a verdade que ela está trazendo, mas é ela que vai produzir cura em nós.
É ela que vai trazer a nova vida. É ela que vai trazer a nova história. Não aquilo simplesmente que o meu coração quer ouvir. Porque agora não mais vivemos pelaquilo que sentimos, mas vivemos por fé em Cristo Jesus. Não haverá palavra persuasiva que possa afastar as mentes do que devotaram a Cristo o seu entendimento. Meu amado, não tem uma palavra persuasiva, não tem uma palavra enganosa. Pode ser um homem mais eloquente, mais envolvente do mundo, mas se a tua mente verdadeiramente buscou entender e compreender quem Cristo é, através daquilo que o Pai te revelou, a sua mente jamais será removida dessa realidade. Então, meu amado, busque ter entendimento real da obra poderosa que Cristo realizou por ti. E com certeza, nenhuma outra palavra vai te remover dessa realidade. Nenhuma outra religião vai te mostrar a verdade que Cristo nos mostra. Nenhum outro segmento vai te mostrar aquilo que Cristo nos mostra, aquilo que Cristo nos revela. Somente necessitamos buscar entendimento nele. E quando recebemos então esse entendimento, encontramos este tesouro escondido atrás de uma cruz. Um homem sendo pregado, morrendo, mas com uma declaração que a obra que o Pai lhe confiou, ele realizou para a honra e glória dele. No versículo 5 ele fala assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao no corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. No versículo 5 ele admoesta o povo a não recuarem e nem se desviarem dela. Não recue dessa realidade que a tua vida cristã tem que ter base em Cristo e o teu entendimento precisa estar nele. Não se desvie dessa verdade, porque se desviar dessa verdade é se perder do caminho de salvação. Mas você que teve essa revelação do Pai, jamais será removido do caminho da salvação, porque esse caminho, o Espírito Santo de Deus lhe levará a perseverar nele, para glorificar e exaltar o nome dele. Paulo via que estavam no rumo certo. Por que estavam no rumo certo? Porque aquele povo tinha ordem e aquele povo também tinha firmeza na fé que eles possuíam. Ordem devidamente regularizada e inteira disciplina. Sabe, meu amado, quem conheceu o Cristo e tem essa verdade, ele não vive qualquer vida, não. Ele não tem prazer mais vivendo o pecado. Não há essa realidade, porque estou na graça, vive no pecado. Não, de forma nenhuma. Quem entendeu a graça redentora de Cristo, ele vai buscar viver uma vida piedosa nele, uma vida de santidade, uma vida que glorifique a ele. Quando então você ouvir alguém dizer assim, hoje nós estamos na graça, eu posso fazer o que eu bem entendo, nada da graça foi revelado a ele. Mas então Paulo fala que esse povo tinha ordem. Ordem no sentido de disciplina. Eram disciplinados. Tinham uma regra e sabiam o que tinham que fazer. Conheciam a Cristo. Isso é que eu falo para ti hoje. Tem essa mesma verdade, tem essa mesma ordem, tem essa disciplina. Viva uma vida que glorifique e exalte ao Senhor. Então ele também fala que esse povo tinha firmeza na fé. Tinham firmeza na fé. Era uma prontidão, uma mente que não vagueava e não vacilava entre diferentes opiniões. Meu amado, o crente não pode viver cocheando. Ele não pode viver entre dois senhores. Ele não pode estar balançando. Um dia é, outro dia não é. Não. A sua fé precisa estar firmada dentro da realidade da obra que Cristo fez. Tenha firmeza nessa obra. Tenha firmeza nessa obra. Tenha prontidão nela. Uma mente que não vagueia. Uma mente que pode chegar o que chegar. Não. O Cristo é o meu Senhor. E Ele é o único que pode. Ele é o único nome que garante salvação. Ele me foi revelado pelo meu Pai. E agora então eu estou reconciliado com Ele, para glorificar e exaltá-lo. Então, amado,
essa aí é a nossa lição de número 13. Ela chega ao final e eu vou estar lendo aqui a conclusão. A conclusão dessa lição está assim: atitudes que devemos ter diante do texto estudado. Agradecer a Deus o plano de reconciliação e a execução por meio de Jesus Cristo. Sem isso, ainda que continuemos em inimizade para com Ele. Lembrar diante de Deus aqueles que hoje exercem o ministério da reconciliação, desvendando aos homens o mistério do Evangelho da reconciliação de todo homem com Deus em Cristo. Pedir a Deus que todos nos ajude no discernimento da verdade, que é Cristo, capacitando-nos a distinguir o falso do verdadeiro em todas as questões acerca da fé. O falso do verdadeiro. Olha aqui, amados. Esse livro aqui, ele fala assim, ó, ele tem como título Salvos da Perfeição. O autor dele é Elienay Cabral Júnior. Mais humanos e mais perto de Deus. Eu vou estar lendo aqui algo que esse autor colocou para terminar o nosso encontro de hoje. Não é difícil perceber entre cristãos um jeito angelical de ser. Em nome de Deus, insinuamos um ideal de santidade e nos impomos uma agenda divina. Uma vida sem contradições, dúvidas, aflições e pior, sem pequenos prazeres, sem alegrias atuais. Bom, meu amado, Cristo nos livrou dessa realidade. Ele não me deu direito a viver uma vida de pecado. Mas agora a minha justiça está nele. A minha justiça está nele. Porém, o Deus bíblico insiste em se encontrar conosco, não em outra vida, mas na vida mesma que temos. Ele quer nos ajudar a vencer a pretensão venosa, insinuada pela serpente, de uma vida perfeita. Salvos da Perfeição foi escrito para nos livrar deste veneno. Meu amado, livre-se do veneno de ser igual a Deus. Perfeito somente Ele, mas é o sangue do Cristo que te garante a salvação. Não se perca dentro desse caminho. Glorifique a Ele e o exalte. E entenda que o perfeito é o Cristo. O que você precisa ter na sua vida é uma vida, assim como os de Colossenses, com ordem e com firmeza na fé da obra redentora que Ele realizou. Amém, amados? Espero que essa lição tenha abençoado a vida dos irmãos. Nesse momento, eu vou estar, então, passando para a nossa superintendente, que vai estar fazendo as considerações finais. Que Deus os abençoe a todos, que Deus derrame sobre as vossas vidas graça e um favor da sua parte. Dê uma semana de vitórias e de conquista a todos. Amém? Que Deus os abençoe. Mais uma aula abençoada para a honra e glória de Deus. Que palavra maravilhosa, que ensinamento maravilhoso. Nós viemos crescer cada dia mais e mais em Cristo Jesus. Que tenhamos esse discernimento, que viemos pedir, né, esse discernimento na verdade, para a gente saber o que é certo e o que é errado. E sempre agradecer a Deus pelo plano da reconciliação. Sempre. Jamais esquecer. Nós queremos fazer alguns lembretes nesse momento e nós queremos falar sobre o nosso irmãozinho Cláudio, que faleceu essa semana. Ficamos muito tristes, mas nós sabemos que ele está com o Pai. Pedimos que o Senhor venha consolar a sua família, o coração dos seus familiares, trazer consolo e conforto nesse momento tão difícil. Cláudio fez parte ali da nossa congregação, foi uma bênção todo momento, que um dia nós temos a certeza que vamos nos encontrar com ele. Amém? Vamos também agradecer a Deus por toda a oportunidade que a gente tem vivido na sua presença. Então nós vamos orar. E gostaria de lembrar você do culto à noite, às 19h15, para você estar conosco, nos acompanhando. É muito bom saber que você tem interagido com a gente, muito bom saber que você está aí ouvindo da palavra do Senhor, e isso tem feito bem. Tem algumas pessoas que têm falado que têm sido abençoadas através dessa palavra, e a palavra do Senhor ela abençoa com certeza. Então vamos continuar juntos, no mesmo propósito, buscando os mesmos objetivos, para a honra e glória de Deus,
Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, por ouvir a sua voz, por aprender da sua parte. Queremos, Senhor, te agradecer pela vida do pastor Eric, continua conduzindo ele, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que esses estudos venham fazer, Senhor, maravilhas no meio de nós. Senhor, que as pessoas venham ser alcançadas através desses estudos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada pelas pessoas que pediram oração, a irmã Janete, que já está com a sua pressão já, Senhor, regularizada, outras pessoas, a irmã Odila continua, Senhor, dando a ela condições de fazer os planejamentos que ela precisa, Deus. Pai, alcança os meus irmãos nesta hora que estão necessitados, precisando de Ti. As pessoas que estão, Senhor, clamando no Teu nome nesta hora. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei, Pai, Tu tem cuidado de cada um deles, cada um de nós. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, falar contigo sobre o nosso irmão Cláudio, que já foi para os Teus braços. Pedir, como nós mencionamos agora, para que o Senhor venha confortar o coração dos familiares, trazer a ele discernimento, Senhor, daquilo que Tu fez, o seu tempo, Pai. Nós não entendemos, mas o Senhor sabe a melhor coisa, Senhor. O Senhor sabe tudo que o Senhor faz é bom. Por isso, Pai, nós devemos esperar em Ti e confiar em Ti. Obrigada, Senhor, por essa escola bíblica, que nós estejamos aqui no próximo domingo, Senhor, para aprendermos muito mais na Tua presença, Deus. Continua conosco, nos orienta, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém.